Bom dia, meninos. Agora nós vamos para a aula de História. Nós vamos começar hoje a nossa apostila do segundo bimestre. Na página... Essa aqui é a página 3. O que nós vamos ver nessa unidade? A oralidade dos povos mantém as tradições vivas. Como assim? O que é oralidade? Oralidade é a língua falada, que a gente fala. Então, a oralidade das pessoas, dos povos, mantém as tradições vivas. Muitas coisas que é passado de uma geração para outra é através da oralidade, através da fala, através do conto de histórias, né? Aí as tradições, elas permanecem vivas devido à oralidade. É isso que nós vamos ver agora nessa unidade. Então, vamos lá. Em algum momento da vida, já ouvimos histórias, canções ou poemas, por exemplo, que foram ensinados aos mais novos pelas pessoas mais idosas da família ou da comunidade, isto é, foram passadas de uma geração para outra. Neste capítulo, você vai identificar a importância dessa tradição, chamada de tradição oral, para a formação de diferentes culturas. As lendas mesmo, né, que nós estamos estudando em língua portuguesa, é um exemplo de oralidade, né? Uma tradição oral. Ela vai passando de geração para geração, né? Então vamos lá. Agora na página 4. Por meio da oralidade, as pessoas compartilham as suas tradições e os seus costumes com outras gerações. Sublinha aqui, meninos, para a tia, de por meio até gerações, tá bom? Vamos agora para a seção Diga aí. Leia esta trova, criada por Adelmar Tavares. Vamos ver o que é trova. Trova é um texto poético formado por estrofes de 4 versos. Então vamos ler essa trova aqui. Para dormir numa rede, cumpre logo prevenir. Não é chegar e deitar, nem é deitar e dormir. Tem de procurar o jeito de dormir enviesado, pois não dando esse jeitinho, não está em regra deitado. Então aqui nessa trova, o autor está explicando como é que a gente tem que deitar corretamente numa rede para conseguir dormir. E esse jeito é o quê? Enviesado. Essas palavrinhas que estão aqui, ó, de lilás, né, um roxo, tem aqui o significado aqui do lado direito. Nós já lemos o significado de trova, vamos ver o que é prevenir, preparar-se para algo que vai acontecer, e enviesado, atravessado, na diagonal. Então aqui o autor explica que para você conseguir dormir na rede, você tem que deitar, né, atravessado, diagonal, para você conseguir dormir. Então aqui, Adelmar Tavares e Luiz Cascudo, História dos Nossos Gestos, São Paulo, Global, 2003, está na página 83. O que vocês vão fazer? Essas questões aqui que a tia vai explicar, vocês vão copiar e responder no caderno de história. Então aqui, ó, já começa aqui na número 1. Leia esta trova criada por Adelmar Tavares. Vocês não precisam de copiar a trova no caderno, não. Vocês vão copiar só o enunciado, certo? E aí, você já vem para a letra A, ok? Após a leitura do texto, responda as questões. Qual é a função do objeto citado no texto? É citado um objeto aqui. Que objeto que é esse? A rede. Qual que é a função desse objeto? Vocês vão colocar, né, de acordo com o texto. Existe uma maneira ideal de se usar esse objeto? De acordo com o texto, tá, gente? Qual? Existe lá, a tia até comentou. Questão 2. Leia este trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, que veio às terras que se tornaram o Brasil com os primeiros portugueses que chegaram em 1500. Uma povoação em que haveria 9 ou 10 casas, as quais eram tão compridas, e de esteio a esteio, uma rede atada pelos cabos alta em que dormiam. Debaixo, para se aquentarem, faziam seus fogos. Esteio é peça em madeira ou ferro que serve para segurar alguma coisa. Então, havia 10 casas, falando as quais eram tão compridas, e que de esteio a esteio, ou seja, tinha essa peça de madeira
onde eles colocavam uma rede, né, atada, ou seja, presa pelos cabos. Aqui é Pero Vaz de Caminha que escreveu. A carta de Pero Vaz de Caminha está disponível nesse site aqui e foi acessado 22 de março de 2019. Aí, da mesma forma, vocês vão copiar a questão 2 no caderno, mas não precisa copiar o texto, tá? Aí vocês já vão para a letra A. De acordo com a carta, responda as questões. Letra A. Os portugueses nunca tinham visto uma rede até então. O uso de rede fazia parte da tradição de qual cultura? Né? De acordo com o que a gente leu aqui, qual cultura que usava a rede? Letra B. Esse objeto é utilizado pelos brasileiros atualmente? E aí, vocês vão responder. Aqui, do lado direito, tá assim, ó, o nome rede foi dado por Pero Vaz de Caminha ao objeto usado pelos indígenas para deitar, descansar e dormir. Em língua indígena, esse objeto é chamado de ini, ok? Vocês vão copiar, então, A1 e A2 dessa página. Mais para frente tem uma outra questão que vocês também vão copiar. Vamos para 5 agora. Tradição oral e a cultura dos povos nativos. Na tradição oral, as histórias e os conhecimentos são compartilhados por meio da fala ou do canto, sem o uso da escrita. Essa maneira de compartilhamento possibilita a preservação da história e da cultura dos antepassados para as futuras gerações. Então, foi o que a tia falou no início, né? A oralidade é algo que é transmitido por meio da fala ou aqui por meio do canto. Não é usado nada escrito, por isso vai passando de geração para geração. Sublinhe esse parágrafo todo que a tia leu, na tradição até gerações, tá? Isso aqui é importante vocês saberem. E vamos já para a próxima sessão, interpretando. Na número 1, ele vai propor que vocês façam a leitura dessa fotografia, que mostra um grupo Maori, etnia habitante da Nova Zelândia. Essa fotografia, registrada entre 140 e 100 anos atrás, mostra um grupo de pessoas da etnia Maori em frente a um local conhecido como Casa de Conversação. Nessa casa há figuras representando ancestrais maoris. O local é usado para certas atividades coletivas, como compartilhamento de histórias, discussão de assuntos e realização de rituais religiosos. Então, para esse povo aqui, meninos, essa casa da conversação, eles vão o quê? Para conversarem, né? Para compartilharem histórias, fazem até rituais religiosos. Então, existe mesmo essa casa da conversação. Na letra A, vocês vão responder quantas pessoas foram retratadas na imagem. Vocês vão contar aqui, colocar quantas pessoas. Na letra B, conforme o texto que descreve a imagem, esse textinho aqui que nós lemos, que tipo de atividades são realizadas nessa casa? Atividades relacionadas a tradições escritas ou atividades relacionadas a tradições orais, né, faladas? E aqui à direita tem um textinho falando sobre os maoris. Os maoris, até pouco tempo atrás, não tinham um sistema de escrita próprio. Atualmente, utilizam 14 letras do alfabeto latino, o mesmo que usamos em nossa língua, para produzir textos e escritas. Lá na página 6, tem aqui, questão 2. Em um mapa mundi, encontre a localização da Nova Zelândia. Tá? Vocês peguem um mapa aí na casa de vocês e vejam onde fica a Nova Zelândia. Isso aqui é para curiosidade, né? É uma atividade para despertar a curiosidade de vocês. Agora, essa questão 3, tá vendo? Tem até o símbolo do caderninho aqui, vocês também vão copiar no caderno. Então, vocês copiaram a 1 e a 2 da página 4, aí vocês já colocam a questão 3 e façam. Na questão 3, vocês vão colocar o seguinte: busque informações sobre como vivem os maoris na atualidade e registre suas descobertas no caderno. Então, você vai fazer uma pesquisa desse povo e escrever no seu caderno como é que eles vivem na atualidade, como é que são os costumes, o que eles fazem, tá? O que você achar interessante você coloca, tá bom? Continuando a leitura do texto. Grupos étnicos como os maoris, que não tinham escrita própria para registrar e dividir seus ensinamentos, realizavam esse compartilhamento de informações por meio da oralidade, né, da fala. Dessa forma, garantiram a continuidade de suas tradições. Então, eles não tinham uma escrita própria, como cada povo tem, né?
Só algum tempo atrás que eles começaram a escrever, como foi falado na página anterior. Então, as tradições eram mantidas devido à oralidade, né? Devido à língua oral. Os povos que habitavam o Brasil antes da colonização portuguesa também compartilhavam seus conhecimentos e saberes por meio da tradição oral. Os descendentes desses povos ainda se valem desse tipo de tradição na atualidade. Então, no caso, os povos que habitavam aqui antes dos portugueses chegarem eram quem? Os índios, né? E eles também usam até hoje, né? Tem tribos que usam da oralidade para que as suas gerações permaneçam, né? Vamos ler aqui agora a legenda dessa foto aqui. Na foto foi registrada a casa de reza de uma aldeia indígena guarani no município de São Paulo. Essa construção apresenta os mesmos princípios da casa de conversação maori, onde as pessoas se reúnem para discutir, ensinar, trocar histórias e saberes. As casas de reza também são chamadas de ope e são sagradas para os tupi-guarani. Então aqui certamente eles sentam aqui, ó, e vão conversar, também tem até um instrumento aqui, vão cantar, né, para não deixar a tradição deles morrerem. Nas reuniões, os indígenas penduram as redes para se acomodarem, sentam em grupos para ouvir e contar histórias, em uma prática que possibilita a preservação da própria cultura. Então, além deles se sentarem aqui, eles também penduram redes, olha aqui as redes penduradas, né, para eles conversarem. Essas histórias podem ser de dois tipos: narrativas antigas sobre a origem do mundo, do ser humano, dos animais, entre outras. Essas histórias são chamadas de mitos, né, que são as lendas. E tem as histórias narrativas das aventuras de um antepassado ou ensinamentos e discussões sobre a atualidade. Aqui eu quero te ler, vocês vão sublinhar isso aqui tudo, nas reuniões até a atualidade, tá bom? Pode sublinhar tudo, isso tudo é importante. Aqui nós temos uma foto, foi tirada aqui ó, por Renato Soares, ele é pajé e cacique Boabi Tuiucas da etnia Tuiuca, foto de 2016. Vamos ler aqui essa legendinha aqui, ó. Os xamãs, também conhecidos como pajés, são responsáveis pelos ritos religiosos e por orientar a condução de cantos e danças. São eles que guardam e contam as histórias da aldeia. Então, o pajé, né, que é também conhecido como xamãs, eles são responsáveis por conduzirem o canto, as danças e por contarem as tradições daquela tribo. Então, podem sublinhar aqui também, de os xamãs até aldeia, ok? Então, meninos, história, nós vamos até aqui nessa página e voltando aqui só fazer uma observação na atividade de casa. Vocês vão pegar o caderninho de história, fazer o cabeçalho normal, aí vocês podem escrever atividade de história, página 4 e 6, vocês vão copiar questões da página 4 e 6, aí lá na página 4, vocês copiam a número 1, não copiam o texto da número 1, e vai para a letra A e letra B. Na 2, do mesmo jeito, copia só o enunciado, não precisa de copiar a carta, o trecho da carta. E depois vocês vêm para a questão 3, onde vocês vão fazer uma pesquisa, tá bom? Aí essa tarefinha de história, como vocês vão copiar e responder no caderno, vocês podem me entregar até terça-feira, tá? Até amanhã. Não precisa de mandar essa tarefa hoje para a tia. A tia vai dar um tempinho a mais para vocês. Então, até amanhã, até às 5 horas da tarde, a tia está recebendo as atividades, tá bom? Então, vocês têm hoje e tem até amanhã às 5 horas, tá bom? Então, por hoje vai ser só, tá bom? Beijos, bons estudos!